essas previsões internas do Ministério da Saúde, embora com algum grau de diferença, o Gabardo tinha uns números, o Wanderson tinha os números, eu tinha os meus números, mas ela está se executando exatamente dentro daquilo que a gente imaginava que queria executar. Não só está iniciando o seu processo de subida, como esse processo de subida ele vai atravessar o mês de maio, ele vai atravessar o mês de junho subindo, ele vai ter uma tendência, conforme for o nosso comportamento, a um certo platô no mês de julho, agosto, para a gente começar uma descida de casos na segunda quinzena de agosto, para começar a tentar chegar num ponto de melhor equilíbrio em setembro. Isso falando em termos globais de país, porque serão situações, serão momentos diferentes de diferentes cidades. Inicia-se por Manaus, iniciou-se por Fortaleza, por Macapá, por Recife, aí a Bahia está menos atingida, Minas menos atingido, São Paulo é uma mega cidade, fazendo um enfrentamento muito grande. O Rio de Janeiro deve iniciar agora, no mês de maio, um período de muito estresse do seu sistema, e o sul do Brasil, que inicia a sua subida de casos historicamente nos meses de junho e julho, e o centro-oeste nos meses de agosto e setembro. Então, o que a gente vai ver é uma sequência de aumento de síndromes respiratórias agudas graves e vírus. Enquanto você não tiver um cinturão, um efeito rebanho, um efeito manada com mais de 50%, 60% da população com anticorpos, você vai ficar sujeito a brotes epidêmicos. Então, nós vamos conviver com esta situação enquanto a nossa imunidade for praticamente nula. O primeiro inquérito que eu mandei fazer, que foi pela Universidade Federal de Pelotas, que deve estar agora em fase final de conclusão, eu vi uma parcial dele, nós chegávamos a 2% apenas da população com algum grau de anticorpo a esse vírus no Rio Grande do Sul, ou seja, 98% da população ainda vai entrar em contato. E o que se procura fazer no distanciamento, no isolamento, é proteger as pessoas mais idosas, porque são elas que complicam, aqueles que têm comorbidade. E se você não consegue expandir o sistema na velocidade que nós gostaríamos que ele fosse expandido, que você possa, de alguma maneira, procurar dificultar o grau de transmissibilidade desse vírus, que se demonstrou muito competente. Não tem novidade. A única coisa que a gente experimentou foi que, de 2 semanas atrás para cá, nós praticamente relaxamos coletivamente na questão do isolamento, e tudo que você faz hoje, daqui a 2 semanas você vai colher o fruto. Então, nós estamos colhendo o fruto hoje das atitudes que nós tomamos há 2 semanas atrás. E vamos continuar assim enquanto nós não entendermos que este vírus não negociou com ninguém. Ele não deu nenhuma conversa para nenhum dirigente, seja europeu. Caiu o sistema de saúde da Itália, caiu da França, caiu da Espanha, caiu da Inglaterra, caiu de Nova York, caiu de Chicago, caiu da Califórnia, caiu da Flórida. Aonde se interpôs no caminho dele, não existe sistema de saúde capaz de dar resposta ao grau de morbidade com que ele exige do sistema hospitalar, seja de internações hospitalares prévias ou sejam de internações hospitalares de leito de alta complexidade. Esse quadro ele já era um quadro desenhado e a gente sabia muito bem para onde que a gente iria no mês de maio, no mês de junho, no mês de julho, de agosto e de setembro. Os números transparentes e aberto para as perguntas da imprensa, falando diretamente na casa das pessoas, e as pessoas estavam, sim, entendendo, compreendendo, porque eu ando agora nas ruas e as pessoas vêm até mim e falam, eu estava compreendendo. Agora que está havendo está nublado o assunto. Mas se não tivesse feito nada, nós teríamos os mesmos 10 mil mortes. Mentira! Isso não dá para afirmar. Porque eu também poderia dizer aqui que se não tivéssemos feito o isolamento que fizemos, poderíamos ter 100 mil mortes hoje, e também não poderia ser considerado uma verdade absoluta. Tem que se lidar com os fatos. Os fatos são esses. Se tiver 10 mil casos, se tiver 50 mil, e se tiver mais de 100 mil, vai continuar sendo... mas se não tivesse feito, seria a mesma coisa, e se tiver 200 mil? Mas
Eu escutei pessoas falarem assim, é melhor passar por isso logo, porque daí morre todo mundo que tem que morrer e a gente volta para a vida normal. Acabou a vida normal. Enquanto não tiver uma solução, leia a Casa Grande Senzala, veja como que é a dinâmica social, leia Florestan Fernandes, leia Darcy Ribeiro, aprenda para onde que vai o povo. Se o povo está com doença, ele não vai para a produção. Aqueles países que conseguiram administrar essa questão da intensidade da doença, aqueles que tiveram pessoas que, se não puder curar, controle, se não puder controlar, seja solidário, esteja do lado do doente. Aqueles que conseguiram fazer isso saem para a economia de uma maneira melhor. É uma questão de se sentar e construir esse pacto. Agora não adianta ter diferença política. Não adianta pensar nas próximas eleições, agora é nas próximas gerações, amigo. E é assim que vai ter que ser feito, e é assim que vai ter que ser discutido. Quer a gente queira, quer não queira. E depois que passar, vai ter muito tempo para se xingar A, B ou C. Mas agora é juntar e unir para ver se acha um ponto de convergência contra essa doença. Pode ter certeza que quando vocês perguntarem para os mais velhos, eles vão falar moderação, não circulem, fiquem em casa. Agora é hora de ouvir quem tem experiência, não é hora de ouvir eu acho isso, eu acho aquilo. Espera a ciência e protejam-se. É isso que a gente tem que fazer no momento. É isso que diz o bom senso. É hora de, em tempos de nevoeiro muito intenso, o marinheiro leva o barco devagar, vai devagar, não passe nesse desfiladeiro querendo passar. Tem economista querendo transformar e tem gente querendo transformar essa epidemia num mero número. É melhor passar por isso bem rapidinho, morrer todo mundo que tiver que morrer, porque daí acaba logo isso e a gente salva a economia. Não é assim que funciona. Nós não somos feitos de números. Nós somos feitos de gente. Atrás de cada um dos 10.600 mortos tem uma família. Tem gente atrás disso daí. E não negligenciem isso nunca, jamais. Sob pena de termos o resto das nossas vidas para nos arrepender. Tem sim que fazer o que o mundo inteiro está falando, está discutindo, e nós vamos ter o mundo inteiro, após essa coronavírus, que vai levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, o mundo vai ter que sentar para se reconstruir, porque esse deblaque na economia, ele vai acontecer na China, na Europa, nos Estados Unidos, no México, o mundo inteiro vai passar por isso. O jogo vai ter que ser zerado, vai ter que acontecer uma reunião de alto nível para saber como é que o mundo vai se recomeçar após esse coronavírus. O momento agora é de refletir e achar uma saída. É possível compatibilizar de acordo com cidades num país continental como esse? Claro, e necessário. Agora, na hora que entra disseminação intensa, descontrolada para essa doença, com essa morbidade, um leito de CTI não aguenta 2 pacientes por mês. Você abre 1.000 leitos para atender 500 pessoas. Não é fácil fazer todo o sobredimensionamento. Nenhum sistema de saúde do mundo aguentou até o momento. Não, pode, agora, querer torturar os números para que eles confessem o que você gostaria que eles confessassem, aí já é mais complicado. Eu me rendo a fatos, eu me rendo aos números, acho que a história vai dizer, acho que as pesquisas vão dizer. Tomara que o Osmar esteja completamente correto e que o mundo possa chegar e falar assim, toda vez que tiver um vírus dessa gravidade, pode tocar a vida normal, pode acontecer tudo normal, compre só um pouco mais, enterre aí suas pessoas, porque a vida é assim mesmo. Não é, na minha opinião, não é. Nós temos sim que focar, nós temos sim que prestar atenção no que está acontecendo e nós deveríamos estar fazendo as coisas muito diferentes do que nós estamos fazendo. Uma fisiopatologia ainda sendo entendida, uma doença que não se comporta como uma virose comum. Com todo respeito ao Osmar, eu também fui secretário e enfrentei H1N1 aqui, não guarda nenhuma relação com H1N1. H1N1 nós tínhamos o Tamiflu, H1N1 ela não veio com essa competência de transmissão. Essa é uma virose que vem fazendo aí um estrago muito mundo afora e não vai ser diferente. Eu rezei muito no começo para sermos um país tropical, para que o vírus não transmitisse aqui, para que o calor fosse maior,
mas ele, até o momento, não deu nenhum sinal de ter nenhum tipo de consideração pelo nosso país, não. Será que o lockdown também não tem essa possibilidade de ser uma mudança de palavra sem uma eficácia real? Eu não tenho dúvida disso, Gabeira. A situação primeira da semântica, utilizando lockdown, quarentena, nós não experimentamos quarentena em nenhum momento até o momento. Algumas cidades agora, acho que foi a primeira, foi lá em São Luís, lá no Maranhão, por ordem judicial. O que nós fizemos no início foi um trabalho de diálogo dentro do SUS, que tem um sistema tripartite. Eu dialogava com o CONAS e o CONASEMS diariamente na minha mesa, conversando com todas as cidades e todos os estados. Nós pegamos o que os cientistas do planeta Terra inteiro recomendaram. Nós fizemos todos os especialistas brasileiros num comitê ad hoc para que se pronunciassem. Sociedade Brasileira de Infectologia, Virologia, Pediatria, todos eles, intensivismo, todos eles opinaram. Não, eu fui o ministro porta-voz da ciência brasileira. A Fiocruz teve papel angular nesse debate. Os diálogos que mantive com o sistema de saúde inglês, com o sistema de saúde italiano, com o sistema de saúde mundo afora, era traduzido na posição, enquanto estávamos lá dentro, mas de construção de um pacto social pela vida, pela ciência e pelo SUS. Me admira as certezas que o ministro Osmar tem, porque nós éramos os donos das dúvidas. Nós sempre observamos e respeitamos muito esse vírus porque ele está escrevendo a sua história natural. Não se deve olhar esse vírus pelo lado da sua letalidade individual ao indivíduo. Ele é letal ao sistema, ele é letal à lógica mundial de compras, por exemplo, de equipamentos de proteção individual da China em mais de 94%. E quando a China fechou, nós ficamos sem equipamentos de proteção individual, como o mundo ficou. Quando você viu as enfermeiras da Inglaterra atendendo com um saco de lixo na cabeça, aquilo chama-se colapso. Você evitar as pessoas de se interagirem intensamente é prevenir, sim, transmissão. Não existe essa certeza de falar, se eles ficarem todos andando, o ritmo seria o mesmo. Seria muitas vezes maior e a velocidade com que haveria a transmissão teria muito mais morte. Foi correta a posição do governador Dória, foi correta a posição do governador Witzel, foi correta a posição do prefeito do Recife, foi correta a posição de Fortaleza. Quem errou foram aqueles que não olharam e que embarcaram nessa cantilena de achar que toda epidemia, que todo vírus é igual. Este não é. Já deu mostras que não é. Derrubou a China, derrubou o Irã, derrubou a Europa inteira, derrubou os Estados Unidos da América inteiro. E aqui na América do Sul, quem está se segurando é a Argentina, é Paraguai, é Uruguai, que fizeram sim um sistema de isolamento e restrição muito maior que o nosso. Essa palavra lockdown, e eu não gosto de utilizar palavras americanas, europeias, eu acho que a língua portuguesa é dadivosa. Nós temos a palavra quarentena, que essa sim deveria estar sendo usada, que é quando o Estado fala, fiquem em casa para evitar. Não é que vai evitar que as pessoas se contaminem para se fazer o efeito rebanho, mas é o tempo em que isso vai acontecer, a velocidade com que isso vai acontecer. Se nós não tivéssemos feito o começo de abril como fizemos, março como fizemos, nós não teríamos tido sequer máscara para colocar no rosto dos enfermeiros. Eles teriam sido mais um elemento de colapso, porque teriam adoecido, como estão adoecendo aos borbotões e estão morrendo também. Não só enfermeiros, como médicos. Tem que ter mais respeito com essas pessoas que estão trabalhando. E é em nome delas que nós pedimos isolamento e distanciamento social, e em nome de um sistema que precisava de mais tempo para expandir. É fácil falar, deveríamos ter feito mais testes. Os Estados Unidos, a Europa, os países ricos entraram comprando o que tinha e o que não tinha. Exerceram o seu poder financeiro, capital, ao limite total. Não teve uma coordenação global, não teve uma liderança global capaz de chegar e falar, calma, vamos fazer isso direito. O nosso sistema foi tão solidário que no mês de março
Eu autorizei, sim, a Itália, que tinha já pago 2,5 milhões de máscaras para serem embarcadas para a Itália, aqui do Brasil, e o ministro da Saúde da Itália me ligou e falou, pelo amor de Deus, isso é o consumo de um dia aqui na Itália. Os médicos estão se contaminando porque estão atendendo sem máscara, com saco plástico. Não pense que isso é uma doença de você analisar a história dela sobre um indivíduo. Não é. Nós temos agravantes enormes. A Índia produz mais de 90% da matéria-prima para todos os medicamentos e nós compramos tudo da Índia. A Índia fez um tipo de isolamento e se acontecer da Índia começar a não produzir essas matérias-primas, isso fazia parte do nosso grau de preocupação, porque se faltar medicamento para diabetes, para hipertensão, para câncer, vai morrer muito mais do colapso e não tanto do coronavírus. O que está acontecendo, as pessoas... Manaus tinha 22 óbitos por dia, chegou a fazer 140, reconhecia 30 como corona. Some os 22 que ele tem de média, com os 30 de corona dá 50. Do que morreram os outros 90? 40 morreram em casa. Isso não é parte de um colapso? As pessoas não estão fazendo nada de ações preventivas no momento? Isso não é parte de um colapso? Tem sim que fazer uma redução importante da mobilidade social. Tem sim que as pessoas colaborarem e ficarem em casa para evitarem a velocidade do contágio. E nós temos sim que tentar produzir. Nós tentamos quebrar patentes, abrir, fazer capital de giro para as empresas nacionais para reativar um pouco a produção de respiradores e ventiladores numa tentativa, porque no meio dessa história toda resolveram brigar com a China. E não é inteligente, nesse momento, fazer qualquer tipo de rusga com a China, porque é lá que está a parte importante da solução. Eu tentei reatar um diálogo com o embaixador chinês para ver se eu conseguia trazer. Nessa semana, São Paulo tinha 500 respiradores adquiridos, a China autorizou embarcar só 150, sob o argumento que ela tinha que atender outros países. É necessário entender a geopolítica mundial. O déficit em balança comercial brasileiro em saúde chega a 28 bilhões de dólares. É o que a gente manda de dinheiro. A gente consome a safra de soja de Mato Grosso do Sul e meio Paraná, só na nossa dependência de balança comercial em saúde, nos mais variados itens. O dólar foi a 5,80 e o nosso orçamento está feito em real e nós vamos ter que correr atrás dele. É um momento extremamente complexo que ninguém tem solução fácil. É necessário que as pessoas sentem à mesa de uma maneira suprapartidária, sem vaidade, sem dono de verdade nenhuma, dono de dúvida, dono de um problema geracional, o problema do século. O século XXI começou com o coronavírus. Vai ser nos livros de história antes e após o coronavírus. Não vai haver um novo mundo igual ao anterior. Não vai haver uma rotina de lojinha para você falar fica aqui ou fico ali. Nós vamos reiniciar o jogo. Nós vamos ter que parar de produzir tudo num país só. A globalização de escala absoluta em saúde vai ter que ser revista. Ela barateou os itens? Barateou. Uma aspirina produzida por 1 centavo talvez vá ser produzida por 50 centavos. E vai encarecer. Só que vai ter que distribuir um pouco de medicamento na Ásia, um pouco na Europa, um pouco nas Américas. O Brasil vai ter oportunidade de reativar. Está na hora de se discutir o complexo industrial da Fiocruz, que está pronto para ser lançado, está em cima da mesa. Está na hora de se discutir internacionalmente aonde que o Brasil entra na discussão de produção de fármacos e vacinas, já que na última reunião deixaram o Brasil de fora, porque o Brasil não está sendo o player que deveria ser na agenda internacional, que tanto trabalho deu para a gente tentar recolocar o Brasil nessa posição que nós estávamos. Temos a sazonalidade dos nossos vírus de inverno, que nós pegamos o corona junto. Eles pegaram depois das suas sazonalidades. Temos uma epidemia de dengue correndo no fundo. Assumiu o Ministério da Saúde com sarampo e outra viremia andando, tendo que vacinar.
Há que se ter muito cuidado ao se afirmar determinadas coisas que vão na contramão de todos. Eu várias vezes alertei, cuidado ao dizer que medicamentos como cloroquina são uma panaceia, que isso vai resolver o problema, porque nós precisávamos de estudo. Antes da gente falar alguma coisa, tem que deixar a ciência falar. Quem tem que falar é o cara que está na bancada do laboratório, é o cara que está fazendo a observação caso a caso, leito a leito. É aí que a gente tem que colocar as nossas fichas. É lá na bancada da ciência que a gente tem que colocar as fichas. O achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, para esse momento, faz parte do jogo do vírus e não faz parte do jogo da vida. Ministro Mandetta, tem uma pergunta para o senhor. A minha total ignorância dessa doença e quero aprender com os cientistas.